Passado do Bob Gray, morte do Rich, luzes da morte, militares querendo soltar a coisa, Will capturado, hoje vamos analisar o 7º episódio de Welcome to Derry. Fala galera, eu sou Yuri, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E meus amigos, que episódio impactante, apesar de que foi um episódio muito triste, né, foi um dos melhores episódios até agora, cara. Mas o que vocês acharam? Comentem aí embaixo. Antes de falar do episódio, eu queria agradecer a todo mundo porque chegamos a 500 inscritos. Eu tinha falado num vídeo um tempo atrás, né, se chegaríamos a 500 inscritos até final do ano. E olha só, não acabou o ano ainda, mas chegamos. Então eu queria agradecer a todo mundo aí que apoiou o canal, se inscreveu, deixou o like, compartilhou, comentou. Muito obrigado, porque a gente conseguiu alcançar essa meta, agora rumo aos 1000 inscritos, tá? Muito obrigado a todo mundo. Então, se você gostar desse vídeo aqui, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, comentem aí embaixo o que vocês acharam do episódio, suas teorias pro próximo, e enfim, vamos parar de enrolação, vamos logo pro vídeo. O episódio começa em 1908 novamente, e vimos o passado do Bob Gray. Vemos o circo, ele ali vestido de Pennywise, divertindo o público, e no fim da apresentação vemos o Andy Muschietti, que é o diretor dos filmes e o diretor da série também. Foi ele quem dirigiu os 2 primeiros episódios e os 2 últimos, ou seja, esse e o próximo, e vemos a mesma dança lá em It 1 na cena que o Pennywise captura a Beverly. Vemos o Bob Gray e a sua filha conversando, dela falando o quanto ele faz as pessoas felizes. Bob Gray ensaiando ali com ela, ele apresenta ela como Periwinkle, que é o mesmo nome artístico da sua mãe. E um detalhe que na cena que ele tá se apresentando ali, né, que ele tá dançando com um vestido, ali atrás dá pra ver uns quadros, né, de uma mulher que acredito que seja a esposa do Bob Gray. E é interessante que o Bob Gray fala que sente falta do circo, das multidões, que um dia a grande tenda o chamaria de novo, e quando isso acontecer, ele vai fazer um número diferente, algo novo, algo que ninguém nunca viu antes. E é interessante falar porque é realmente o que acontece quando a coisa rouba a identidade dele. E a interação deles dois em cena, pouco tempo de tela, já foi sensacional. Aqui a gente vê mais do Bill Skarsgård também, né, na verdade no episódio inteiro, pô, que ator incrível, cara, que ator incrível. Depois vemos o Bob Gray ali relaxando antes do show, até que uma criança chega e o garoto fala que as crianças parecem atraídas por ele. E aqui já é a coisa sacana, né? De tipo assim, pô, a criançada gosta, é agora que eu vou roubar sua identidade, então. E ele fala que não tá achando dos seus pais, até que Bob Gray ouve um grito e o garoto fala que é a sua mãe e eles dois vão até a floresta. E foi ali que o Bob Gray se foi. A filha dele está procurando por ele e é entregue o pano que ele estava usando, coberto de sangue que foi encontrado na floresta. E um detalhe é que as iniciais ali, tá escrito RG, né? É Robert Gray, né? O Bob é só apelido. A outra coisa também é que 1908 vai se passar na 3ª temporada, tá? A 2ª temporada vai se passar em 1935, que vai ser o Massacre da Gangue Bradley, e em 1908, né, que foi esse tempo aí que mostrou pra gente, vai se passar ali a explosão da siderúrgica. Então, assim, a gente vai voltar pra esse tempo, vai ver a Senhora Cush nova e tudo mais, tanto na 2ª temporada quanto na 3ª, só pra deixar claro, porque eu acho que muita gente também não sabe, tá? Só pra avisar. Voltando pro Black Spot, os racistas entram lá armados, procurando o Hank, até que o Hank aparece pra se entregar, e os negros mostram que eles também estão armados. Eles recuam, porém trancam o portão e começam a jogar molotov lá dentro e encher de tiro. Antes de tudo, o Rich foi fazer o quê? Foi abraçar a donzela dele, cara. E meus amigos, que caos. Toda essa cena foi absurda. O jogo de câmera, os sons, o desespero. E o Dick, no meio de tudo isso, ele começa a ver gente morta, até que ele pede ali ajuda pra tirar a geladeira do canto, pra quebrar o piso pra ele sair. E antes dele sair, ele vê o espírito da chefe da tribo, que a gente viu lá no 4º episódio. E o Pennywise aparece no meio desse caos, dando uma mãozinha pra uma mulher que tava ali, né? E a Ronnie procurando o Hank em volta, ela se depara com essa cena chocante, que é o Pennywise comendo metade do rosto da mulher. E essa cena do Pennywise perguntando pro Dick se ele tava vendo coisas, e ele fala, eles também estão te vendo, e aparece todos os mortos. Cara, que cena... Ai, cara, mano, esse episódio tá sensacional, cara, tá sensacional. E o Dick fala ali pra chefe da tribo mostrar onde estão as outras crianças, né? E lembrando que no livro, o Dick, ele salva algumas pessoas usando o poder dele, que é chamado de o brilho. Aqui na série ficou um pouco diferente, tá? Mas mesmo assim, ficou muito bom, cara. Nessa cena que os racistas estão indo embora e a câmera foca nesse personagem, esse parece ser o mesmo personagem que atacou o Hank lá na prisão, né? Quando ele tava indo pra Shawshank, né? Ele falando que, por sua causa minhas crianças estão mortas, alguma coisa assim que ele falou. Esse deve ser os pais do Phil e da Suzy, tá? Tenho quase certeza que sim. O Will, a Ronnie e o Hank conseguem sair, mas quando a Marge e o Rich estão a caminho, o teto desaba, tampando a passagem deles. E aí vem a cena do nosso herói, dele colocando a Marge dentro do baú, ela notando que só cabia ela ali, o Rich falando que ele era um cavaleiro e tava salvando sua donzela, ele ali em cima dando um beijo no baú e eles dizendo, eu te amo um pro outro. Toda essa cena me pegou demais, cara. Pô, nosso eterno herói cavaleiro Rich, né, pô, já tinha sido mostrado no trailer, ia falar que foi vazado, mas já tinha sido mostrado realmente no trailer, né? Eles cometeram esse vacilo de botar a morte do Rich no trailer,
Mas mesmo assim, cara, foi muito impactante essa cena, cara. Foi muito triste. E a senhora Cush chega ali, vê o marido dela e aparece o Pennywise atrás dele cortando o seu rosto. Eu não vou colocar essa cena aqui, obviamente, né? Mas, meu amigo, corte rápido. É Tramontina. E até é óbvio, né, que a senhora Cush fala ali pro Pennywise, achando que é o pai dela, e foi ela que avisou que o Hank tava ali porque ela sabia que ia ser um completo caos e ele iria aparecer. Ou seja, tudo isso por causa dessa maluca. E o Pennywise continua manipulando ela e pede pra ela mostrar reverência, assim como o pai dela pedia pra ela, né? E fala que ela se saiu muito bem, porém ele vai dormir. Pra quem não sabe, quando chega o augúrio, né, que é esse evento sangrento em massa, o Pennywise vai, se aproveita e ele hiberna por 27 anos. Depois ele acorda, repete o ciclo, hiberna por 27 anos e assim vai. E ela tem um estalo e ela entende que aquele ali não é o pai dela. Pô, até que enfim, né? Mas eu confesso pra vocês que eu não entendi muito bem do nada ela pensar dessa forma. Tipo, ah, ele não é meu pai. Por quê? Qual foi o motivo? Sabe, de ela pensar desse jeito. Eu não peguei. Comentem aí embaixo se você pegou. Pennywise diz ali que comeu o pai dela e ele ainda vive dentro dele. Ele vai lá e mostra as luzes da morte, fazendo ela flutuar. Rapaz, esse episódio tá repleto de cenas boas, cara. É o melhor episódio, não tem como, não tem como. Vemos os bombeiros chegando, a Marge ali saindo do baú, até que ela vê o Rich já sem vida e de olhos abertos. Pô, a Ronnie e o Will chegando ali, vendo ele morto. Depois a Marge, né, segurando a mão dele, depois que eles, né, os bombeiros saem com o corpo, a Marge vai lá, segura a mão dele, tipo, que foi a cena que apareceu no trailer. Pô, cara, ah, esses diretores, cara, na moral mesmo. Ah, só um detalhe, é que a senhora Cush tá viva, tá? E provavelmente ela vai pra Jennifer Hill. Eu acho que vai acontecer uma coisa com ela lá, mas eu não vou falar aqui, tá? Pra não estragar a experiência de vocês. Charlotte e o Leroy chegam ali, abraçam o Will, e o Leroy é chamado pra ir falar com o Dick, que ainda continua vendo as pessoas que morreram no incêndio. E o Dick fala que a coisa não está mais ali, e é como se ela tivesse dormido. E ele fala que um dos pilares foi enterrado com a chefe da tribo, e agora é só eles seguirem ela. O Leroy e a Charlotte conversando, ele fala que é pra levar o Hank pra casa deles, porque enquanto tava rolando essa cena do Leroy com o Dick, as crianças levaram a Charlotte para encontrar o Hank na floresta. E ela falou que precisava dar um jeito de tirar ele da cidade e pede as roupas dele, que é para colocar ali no meio das vítimas do incêndio. E rolou notícias dos últimos acontecimentos. Disseram que foi um incêndio elétrico em um bar clandestino e no meio de tantas vítimas tava lá o corpo carbonizado do Hank Grogan. Claro que não era ele, mas caso encerrado. A Charlotte fala pro Hank que ela conhece uma pessoa que pode tirar ele de Derry e ela fala pra eles irem até lá. E o Will, querendo ir com a Marge e a Ron na casa da Lily pra contar sobre o Rich, até porque ali ele não sabe, ele fala pra Charlotte que agora a coisa tá dormindo e ela fala que não foi a coisa que fez aquilo e diz que aquela cidade é um monstro. E é interessante ela falar isso porque antes mesmo da série sair, nos trailers, a gente já tinha sacado que o Pennywise não ia ser o único mal ali em Derry. Tanto que a gente tinha essa dúvida, né, de até que ponto era a influência da coisa. E o Hank usando as roupas do herói, ele fala que ele não se parece nada com ele. E ela fala, logo nessa cidade, pois é, né? Pois é. A Marge e a Ron vão lá falar com a Lily tá nesse estado, né, depois do que aconteceu no último episódio. E eu acho que esse foi o único episódio em que a Lily não se ferrou, cara. E ela fala que ouvindo um noticiário sobre o que aconteceu, e elas dão notícia sobre o Rich. Depois elas vão lá na torre de água recolher as coisas do Rich. E a trilha sonora dessa cena. E vocês sabem o que a Marge vai fazer no futuro, né? Como homenagem, vai colocar ali o nome do filho dela de Rich, né? Que ela é a mãe do Rich dos filmes. Pra mim, essa teoria já tá confirmada, tá? Eu não vou nem considerar teoria, porque pra mim vai acontecer isso mesmo e é isso. Os militares escavando, eles finalmente acham um dos pilares. Porém, o plano foi mudado, né? Não vai ser mais levado pro centro de Derry, e sim pra base para ser estudado. E a amiga da Charlotte, que pode ajudar a tirar o Hank da cidade, é a Rose. Ela pede ajuda ali pra tirar o Hank pela fronteira, até que o sobrinho dela chega dizendo que eles têm um problema, né? Porque ele viu que eles acharam um dos pilares e levaram pra base. Só que eles levaram pra base pra destruir. O Leroy até chega ali apontando a arma pros militares, até que o General Shaw chama o Leroy e explica que os americanos estão brigando uns com os outros e as únicas coisas que fazem as pessoas ouvirem é o medo. E o Leroy entende que ele nunca planejou enjaular a coisa e sim soltá-la, né, fora de Derry. Esse general é burro. Assim, quando ele, né, tava com esse plano de usar o Pennywise como arma, né, esse plano de usar o Pennywise como arma, eu já achava que era burro. Agora é isso. Ai, velho, esse general, velho, pelo amor de Deus. E com um desses pilares sendo destruído, né, vem um senão, que é a coisa dormindo. Já tava dormindo e por conta disso ela desperta. E o Will vai atender o telefone e a voz da Ronnie falando com ele, e eles vão conversando até que é revelado que é o Pennywise, né? O Will gritando ali desesperado com o Pennywise no telefone, e ao se virar, o Pennywise tá ali em cima da geladeira e ele mostra as luzes da morte pro Will. Brother, essa cena tava muito despreparada. Assim, eu já sabia que não era a Ronnie, né? Quando ela foi falando, antes mesmo de ela começar a falar aquelas coisas. Mas, velho, eu não esperava esse palhaço filha da mãe ali em cima, não, cara. Eu fui pego desprevenido. Agora é o seguinte, a gente sabe que o Will não vai morrer, porque ele vai assinar o pai do Mike. Aí eu fiquei pensando, pô, mas
por que fazer isso com ele então, sendo que a gente sabe que ele vai ficar vivo, né? Mas enfim. E bom, domingo é o último episódio, tá? Eu tô ansioso porque, assim, teoricamente, essa temporada era pra ter acabado nesse episódio, tá? O 8º episódio, que é o próximo, o último, pelo que eu entendi, é tudo invenção, é tudo coisa nova, né? Mas enfim, quem vai dirigir é o Andy Muschietti, tá? Eu confio muito nesse cara e eu tô ansioso pra saber. Eu espero muito que esse episódio, esse 8º episódio, seja tão bom quanto esse episódio aqui foi, ou ainda melhor. Mas vamos aguardar pra ver. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Comentem aí embaixo o que vocês acharam desse episódio, se vocês choraram na morte do Rich. Pô, cara, que tristeza esse episódio. Mas comentem aí embaixo, beleza? Mais uma vez, muito obrigado pelos 500 inscritos, tá? Rumo a 1000, beleza? Eu espero chegar a 1000 ali até o início. Será que a gente consegue pegar 1000 até o início do ano, cara? Começar 2026 com 1000 inscritos? Será? Não sei. Mas enfim, é isso. Valeu, falou e até a próxima.